de pai, vinde mãe de família, para a santa missão popular. É o povo de Deus reunido, que hoje vem sua fé celebrar. É o povo de Deus reunido, que hoje vem sua fé celebrar. O nosso programa Caminhos de Fé conta com o patrocínio e a generosidade da Digam Mídia, Alex Fotógrafo, Sonora Projetos Acústicos, Dionúzia Medeiros, Decoração e Cerimonial, Geni Eletromóveis, Posto Ademir, Escola Nova Geração e Supermercado Mendonça. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Estamos então aqui em mais uma semana do nosso programa Caminhos de Fé, neste mês vocacional. Como é que anda a sua vocação, seja ela familiar, seja ela nos movimentos, nas pastorais da sua paróquia e da sua comunidade? E você que tem um chamado à vida religiosa, à vida consagrada, à vida sacerdotal, já pensou nisso? Mas antes disso tudo, antes dessas interrogações, vamos fazer a nossa oração inicial, entrando em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus. Vamos rezar com o Padre Léo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e armou a sua tenda no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, possamos, por sua paixão e morte de cruz, chegarmos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna, e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Vocês devem estar ouvindo esse alvoroço todo aqui no santuário, né? Tá a coisa mais linda. Crianças, adolescentes das escolas que vieram celebrar aqui neste local santo. Tá muito bonito, muita criança, muito barulho também. Então nós aproveitamos e rezamos por todas as crianças que estão aqui no nosso santuário. Os professores, as escolas aqui presentes. Este lugar é nosso, mas já falei com eles. Vamos manter o santuário limpo. Olha a beleza das crianças. Ei, criança! Aí, olha que coisa bonita, ó. Me sentindo o próprio Padre Biapina, no meio de tanta criança. Aí, tudo bem? Vão com Deus. Mas vamos meditar o texto sagrado desta semana. Nós vamos até
a festa de São Maximiliano Maria Kolbe, celebrado na última semana, um santo dos nossos tempos. Ele morreu precisamente no ano de 1918. Olha como é que é muito próximo de nós. E olha o que ele traz para nós. Do zelo apostólico que se deve ter ao procurar a salvação e a santificação das almas. Lembrando que o texto é do ano de 1973, tá certo? Muito me alegra, caro irmão, o zelo que te inflama na promoção da glória de Deus, pois observamos com tristeza em nossos tempos, não só entre os leigos, mas também entre os religiosos, a doença quase epidêmica que se chama indiferentismo, que se propaga de várias formas. Ora, como Deus é digno de infinita glória, nosso primeiro e mais importante ideal deve ser, com nossas forças, lhe darmos o máximo de glória, embora nunca possamos dar quanto de nós, pobres peregrinos, ele merece. Como a glória de Deus resplandece principalmente na salvação das almas, que Cristo remiu com seu próprio sangue, o desejo mais elevado da vida apostólica será procurar a salvação e a santificação do maior número possível de almas. E quero brevemente dizer-te qual o melhor caminho para este fim, isto é, para conseguir a glória divina e a santificação de muitas almas. Deus, ciência e sabedoria infinita, sabendo o que de nossa parte mais contribui para aumentar sua glória, manifesta-nos sua vontade, sobretudo pelos seus ministros na terra. É a obediência, e ela só que nos indica a vontade de Deus com evidência. O superior pode errar, mas não é possível que nós, ao seguirmos a obediência, sejamos levados ao erro. Só poderia haver uma exceção se o superior mandasse algo que incluísse, mesmo em grau mínimo, uma violação da lei divina, pois neste caso o superior não seria fiel intérprete de Deus. Vê, meu irmão, vê, minha irmã, quão grande é pela misericórdia divina a dignidade de nossa condição, pela obediência com que ultrapassamos os limites de nossa pequenez e conformamo-nos à vontade divina, que nos dirige com sua infinita sabedoria e prudência, a fim de agirmos com retidão. Pode-se até dizer que, seguindo assim a vontade de Deus, a qual nenhuma criatura pode resistir, nos tornamos mais fortes do que tudo. Esta é a verdade da sabedoria e da prudência. Este é o único caminho pelo qual possamos dar a Deus maior glória. Pois se existisse caminho diferente e mais alto, certamente Cristo não teria manifestado com a sua doutrina e exemplo. Amemos por isso, irmãos, amemos somente o amantíssimo Pai Celeste. E deste amor seja prova a nossa obediência, exercida em grau supremo, quando nos exige o sacrifício da própria vontade. Não conhecemos para progredir no amor a Deus, livro mais sublime que Jesus crucificado. Tudo isso conseguimos mais facilmente pela Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, a quem a bondade de Deus confiou os tesouros da sua misericórdia. Pois não há dúvida que a vontade de Maria seja para nós a própria vontade de Deus. E quando nos decidimos a ela, tornamo-nos em suas mãos como instrumentos para ela própria nas mãos de Deus. Portanto, deixemo-nos dirigir por ela, ser conduzido por ela, e sejamos calmos e seguros por ela guiados, pois cuidará de nós. Tudo proverá e há de socorrer-nos prontamente nas necessidades do corpo e da alma, afastando nossas dificuldades e nossas angústias. Esta é para nós palavra da Igreja. Graças a Deus. Queridos ouvintes do nosso programa Caminho de Fé, eu escolhi São Maximiliano Maria Kolbe para nortear a nossa vida
nesta semana, por quê? Mês vocacional, ele era sacerdote, primeira semana. Ele foi religioso, agora na terceira semana, celebrando a vida consagrada. Mais um exemplo, ele foi preso no campo de concentração e decidiu entregar a sua vida por causa de um pai de família. O pai de família mais a criança seriam fuzilados. Ele se colocou à frente, por isso que ele é mártir. Derramou o seu sangue por causa do reino e por causa daquela família. Que São Maximiliano nos impulsione nesta semana. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Que ele vem do Ceará e se chama José. Vem de lá e continuando a nossa peregrinação, vamos fazer a oração do peregrino. Ó Deus, que tirastes teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto, pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhas, servidores e peregrinos, que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, frente ao perigo, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que cheguemos incólume ao término do caminho, enriquecido de graças e virtudes, retornemos ilesos a nossas casas, cheios de saudável, eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de São José, seu esposo, e do servo de Deus, o Padre Biapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou, acolhendo aos órfãos, um pai se tornou. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor. Vamos então conhecer o nosso entrevistado de hoje, que é o Jefferson. Tenho certeza que muita gente o conhece. Seja bem-vindo, Jefferson, ao nosso programa Caminhos de Fé. Obrigado, Padre. É uma satisfação estar aqui nesse dia. Eu agradeço pelo convite e me Foi sinto, difícil, viu? Nossa Senhora! me sinto honrado. Porque tímido estar ele não aqui. é, né? Mas tudo bem. Jefferson, já falei que você é de Remígio, mas é de Remígio mesmo? Eu Isso, acertei? Você é Remígio. natural de Remígio? Então fala para os nossos peregrinos que estão nos acompanhando aí a sua história de vida, da sua família. Vocês são lá mesmo de Remígio ou vieram para Remígio? Conta para nós. Quantos irmãos? Conta. Olha, Padre, minha mãe é natural de São Paulo, Uhum. meu pai de Campina e eu natural de Areia. E Você é de Areia? Sou de Areia. Mas só fiz nascer lá, né? Na verdade, moro desde que nasci em Remígio, atuei em Areia poucos meses de nascido, né? E daí a gente é de uma
família, costumo dizer que não muito religiosa, né? Pois quem mais frequenta a igreja lá em casa sou eu, né? A minha família é daqueles que vai hoje e amanhã não, Sétimo depois, dia, né? faz padroeiro, assim. vai dar. Então, um monte. eu moro com a minha mãe, com meu pai e a minha irmã, né? Passo o dia em casa. Eu jurava que ele era filho único. Não, Tem uma irmã. só tenho uma irmã. Então você já adiantou o processo aí. Como é que foi essa descoberta da igreja? Porque assim como o Jefferson tem, o padre Léo também foi para a igreja sozinho. E hoje, ó, sou padre, com a graça de Deus. Daí eu não digo sozinho, né? Pois eu tinha meu avô, ele era muito católico e eu sempre sim. muito devoto também. E daí eu ia à igreja, ia à missa acompanhado do meu avô, Sim. né? Ele me levava muito à igreja, lá em Remígio. Tem uma praça, né? Que é a Lagoa Parque, onde se tem uma imagem do Senhor dos Passos. E eu sempre, pirraio, gostava de rezar lá ali perto do Senhor dos Passos. Sim. Né? Então, eu comecei a ir para a igreja. Mas por que essa imagem te chama atenção? Lá é a área pública, Lagoa Parque Senhor dos Passos. Por isso se tem essa Eu estou essa perguntando porque eu não imagem, conheço o Remígio ainda. Né? se tem essa imagem em homenagem ao nome da praça. Ah, que é Nosso Senhor dos É o Passos. Senhor dos Passos. Ah, sim. Então, quando eu era pirralho, que a gente ia passear ali na lagoa, eu sempre gostava de ficar junto ao Senhor dos Passos, onde eu fazia minhas orações e minhas preces, pirralho. Mas você já fazia essas orações, mas alguém você via rezando ali. Isso, a minha família, né? Mainha sempre assim, ela reza em casa, Sim. ela faz as orações em casa, mas eu costumo dizer até hoje, eu disse, eu não sou doente para rezar em casa, então eu vou para onde eu me sinto. Você é da igreja em saída do Papa Francisco. Da igreja em saída. Muito bem. É isso que o Papa nos ensina. Né? Exatamente. E o Papa é o Cristo na Terra, né? Como nós dizemos pela tradição da igreja. Mas aí, você teve que fazer a primeira comunhão, crisma, você buscou isso sozinho ou você esperou a sua família? Você teve essa ânsia de fazer já? Na verdade, porque você já andou com seu avô. Eu ia na missa e via ali os coroinhas. Daí despertou aquele chamado. Eu também quero ser um coroinha. Ah, que legal. Aí, para ser coroinha, tinha que fazer a primeira comunhão. Aí eu disse lá em casa que eu queria fazer a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão, aí já fui para o altar servir como coroinha, passei 9 anos coroinha, e depois fiz o crisma. Sim. Né? E daí a gente então uma coisa foi encarrilhando a outra, né? Foi pareando, né? Como se diz Isso, no pareando, pareando, é isso mesmo. Nós vamos dar um intervalinho que nós vamos entrar depois da sua crisma, da sua continuada de caminhada de fé. O que foi essa caminhada de fé? E aquilo que se destaca na sua vida, que é a questão política. Então vai preparando, que eu vou perguntar. Não tem como entrevistar você e não perguntar sobre o seu quê com a política. Pode ser? Tudo certo. Então nós vamos dar um intervalo. Aguarda um instantinho os nossos patrocinadores. Vamos então aos nossos patrocinadores que apostam neste programa Caminhos de Fé, neste novo meio de evangelização. E são eles, a Digam Mídia, e olha o telefone, 83 98882 4372. Alex Fotógrafos, 83 98717 4261. Sonora Projetos Acústicos, 83 99112 5688. Dionúzia Medeiros Decoração e Cerimonial, 83 98876 9338. A Geni Eletromóveis, o telefone da sede aqui na cidade de Arara, 83 3369 1061. Posto Ademir, 83 98875 2808.
Supermercado Mendonça, 83 98679 1303. Escola Nova Geração, 83 98745 7283. Esses são os patrocinadores do nosso programa Caminhos de Fé, e nós pedimos que o servo de Deus, o Padre Biapina, derrame sobre vocês e sobre as suas famílias as mais bênçãos oriundas do céu. Muito obrigado por apostarem na nossa evangelização. És amor que ao Pai nos conduz. Padre Biapina, roga a Deus por nós. Voltando com a nossa entrevista. Jefferson, então depois de Crisma, aí você largou de ser coroinha. Quando larguei de coroinha, já assumi a responsabilidade de jovem do EJC, né? Aí fui ao EJC. Não, primeiro veio o apostolado da oração. Olha, eu não sabia dessa não, gente. Apostolado Veio o da oração, apostolado, aí eu fui da juventude do apostolado. o MEG, né? MEG. Aí depois veio o EJC e agora, recentemente, 1 ano e meses, estou fazendo parte da PASCOM. A PASCOM que foi um carro-chefe da pandemia, né? Pois é. Que levou a palavra para tantos lugares, né? Graças a Deus. Mas cheguei num momento bem crítico da pandemia na PASCOM, né? Nossa. Costumo dizer que lá em Remígio a gente sobreviveu muito bem. Imagino. Mas já que você, eu ia perguntar depois, mas vou perguntar já agora que a gente está falando da PASCOM. O que foi para você, eu digo porque eu já partilhei aqui na PASCOM também, com o Júnior e os outros meninos, como é que foi para você filmar, sobretudo a Semana Santa, no tempo de pandemia, com a igreja vazia, e vendo o padre pregar só para você e mais um ou dois, e com a igreja, com os bancos completamente vazios? O que foi isso para você? Doía no coração, na alma, a gente não vê a igreja como a gente queria, né? Lá em Remígio, a Semana Santa muito participada, e a gente chegava assim na igreja para transmitir as missas, 5, 10 pessoas estourando ali. Nossa, mãe. E só a gente, as portas fechadas, foi um momento muito difícil. Mas você, assim, por mais que tenha sido um momento sofrido, que eu também senti, minha primeira semana de padre, Semana Santa de padre, foi a portas fechadas. Eu digo que foi a pior experiência da minha vida. Porém, como que a PASCOM ajudou neste tempo? Quantas pessoas puderam participar da Semana Santa, mesmo dentro das suas casas? Exato. Tem um lado positivo também, né? Que nós temos que aplaudir a nossa PASCOM. Digo isso para minha e para tantas paróquias da nossa diocese que se esforçaram, se esmeraram por estar ali para levar a boa nova do reino. Você se sentiu missionário mesmo não saindo de casa, entre aspas? Eu me senti. Né? Que você levando a Semana Santa, a semana maior do cristianismo. E mesmo quando a gente escalava, né, quem ia fazer as transmissões também para não lotar muito. Sim. E daí mesmo nos dias que eu não ia transmitir, eu gostava de ir para a igreja para assistir à missa, né, as celebrações. Sim, com certeza. Eu acho uma semana muito tocante, é a Semana Santa. Né? Sim, e sobretudo aqui no povo nordestino, se assemelha muito com a dor de Nosso Senhor e as dores da Virgem Maria. É uma coisa que eu fico encantado. Como que eles estão tão próximos, ou como o céu se aproximasse do sofrimento deles, né? É muito bonito isso, muito. Já vi Semanas Santas belíssimas, mas assim, de experiência mesmo do povo sofrido, é a primeira vez que eu vi, foi muito bela. Vamos lá. Nesse contexto de igrejas, pelo que me consta dos meus passarinhos verdes que falam aos meus ouvidos, você teve um contexto vocacional. Como é que foi isso? Você sentia alguma coisa dentro de você para ser mais do que um leigo engajado? Olha, desde pequeno eu digo que eu acredito que eu já nasci sonhando em ser padre, né? Daí minha mãe conta, e eu também me lembro,
que eu fazia procissão dentro de casa, né? Fazia as procissões. Isso é tinha- demais. Tinha ali as imagens e quando era meu aniversário, final de ano, o pessoal sempre dizia, Jeff, qual é o presente que você quer? Eu dizia, eu quero uma imagem de tal santo. Era os presentes que eu queria, né? E daí eu senti a vocação de ser sacerdote. Mas você colecionava santos? Você tinha por devoção e colecionava ao mesmo tempo? Colecionava. A minha santa de devoção é Nossa Senhora de Fátima. Sim. Daí a primeira imagem que eu ganhei foi uma Nossa Senhora de Fátima da minha avó. Você tem ela ainda? Ainda tenho ela hoje, mesmo ela estando bem, mas Deteriorada? ainda guardo com todo carinho. Né? Aham. E tenho muitas imagens de Nossa Senhora de Fátima. Uhum. Quando sempre os amigos viajam, eles trazem imagens de Nossa Senhora de Fátima, eu acho tão Mas lá de Fátima, alguém já trouxe uma para você? Já trouxe, Já? Que já. legal, muito bem. muito lindo. É o sonho é ir lá em Fátima Somos conhecer. dois, a gente pode ir junto, quem sabe? Juntar grana pra gente ir. Pois é. Que é meu sonho desde moleque também, ir a Fátima. Mas por que Fátima? Fátima, porque eu nasci com um problema de asma Sim. muito forte, né? Eu só vivia no hospital, internado, falta de ar. E no dia 13 de maio, minha mãe conta que as coisas foram melhorando. Uhum. E de lá para cá, eu acho que a última crise fortíssima que eu tive de asma acabou no dia 13 de maio. Nossa, que coisa linda. Aí- Não tá explicadíssimo. Eu me apeguei com Nossa Senhora de Fátima, Uhum. inclusive um dia que eu estava doente no hospital em Campina Grande, pirralho, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu via uma pessoa de branca e eu perguntava à manhã quem era e ela não via ninguém. Eu dizia, nossa, tem alguém ali de branco. Eu era guri Que e coisa. me lembro disso. Aí daí por isso eu tenho uma devoção até hoje à Nossa Senhora de Fátima. Então o mês de maio pra você é forte também. Mês de maio, a gente lá na cidade gosta de Você era reunir. anjinho? Já foi anjinho? Não, nunca fui anjo. Mas lá a gente gosta, a gente tem um grupo Evangelizadores de Maria. Uhum. Porque a gente reza na igreja, mas tem outros grupos que a gente reza nas casas, né? Uhum. A gente escolhe 31 casas e faz No toda mês de maio noite, todo? no mês de Legal. maio. Cada casa a gente faz um terço. E no final a gente faz a procissão, E a grande a coroação, e a queima. queimação de flores. Que eu achei a coisa mais linda da face da terra. Porque não é típico da minha região essa queimagem das flores, mas eu achei assim de uma riqueza cultural, espiritual, coisa mais linda. Eu fiquei emocionado na queima das flores. E lá em Remígio, muitas cidades faz só na paróquia, ou uma comunidade aqui, outra acolá. Lá em Remígio, esse ano a gente fez 22 queimações de flores. 22 nas comunidades também? Comunidades privadas, não. Olha, Foi depois de 2 muito anos sem bom. celebrar o maio, né, gente? Foi muito Que lindo. coisa linda. Voltemos então para o quesito vocação. Aí você sentiu balançado ao sacerdócio desde guri. E aí? Conheci o meu amigo William, que é passionista, né? Sim, o E William daqui- é vocação daqui, que já foi de Arara. entrevistado também. Aí ele me fez o chamado. Né? Ele disse, Jefferson, você não queria fazer os encontros ocasionais lá em Campina? Aí pensei, aí eu disse, olha, eu vou. E o primeiro encontro que eu fui foi no dia de Nossa Senhora Aparecida. Olha, então Nossa Lá Senhora em- te persegue, graças a Lá em Deus. Campina, aí participei uma semana, depois voltei lá para visitar e fiquei indo ali, de vez em quando ia lá, fui aprovado, né, Sim. para entrar no seminário, mas eu, quando chegou nesse período, eu disse, não, eu vou dar um tempinho aqui. Ah, Mas como um bom devoto de Nossa Senhora, ainda deixei até umas coisas lá, porque vai que um dia eu sinto esse chamado novamente, aham. já tem algumas coisas por lá. Mas o que te levou a falar assim, não vou? Você acha que Olha. você ficaria preso à instituição? Porque você gosta de perambular por aí, né? É verdade. E reza pra cá, reza pra lá, faz a sua contrapartida de missionário. Você acha que a instituição te prenderia nesse quesito? Eu me sentiria muito preso, que é como o Senhor diz, né? Eu gosto de estar em movimento, eu não gosto de estar parado em nenhum canto. Então, teve
essa semelhança também. Aí teve minha mãe, que me aperreava de dia à noite. Aperreava. Vem-se embora, vem-se embora. Aí começou os amigos. Parece que foi um negócio assim, juntou todo mundo aí dizer, vamos tirar ele de lá. Sim. Aí era todinha uma ligação, mensagem. Você volta quando? Você vem que dia? Eu tô com saudade, não sei o quê. Aí eu fui enchendo. Aí eu disse, não, eu vou voltar. Aí voltei, mas com a Mas você esperança chegou a entrar? Eu acho que passei o quê? Uns 2 meses, 3 meses. Pouca coisa, pouca Você coisa. sabe que isso aí é... Você que estava relutando a não ficar, né? Porque você fala assim, eu vou ficar. Aham. Mas você, o mais importante do que isso, você não está nos muros de um seminário, num convento, uma vida religiosa, mas você está feliz na sua ação pastoral. Sou muito feliz pelo que eu faço, pelo desempenho na paróquia, né? O padre lá de Remígio, o padre Jardiel, ele dá uma carta muito branca pra gente ajudá-lo, né? Sim. E daí sempre, até lá em Remígio, o povo me chama Jefferson da igreja, né? Que bom, graças a Deus. Até um nome. Então, olha a responsabilidade que você tem, tanto quanto eu. Verdade. Aqui não tá só o Léo, tá o padre, a instituição, igreja. Você também leva a igreja onde você vai. E eu sempre gosto, né, como eu já disse, do que a gente faz. Tem gente que diz, você não tem vergonha não? Vocês não se sentem vergonha de fazer o que faz? Eu acho que eu tinha vergonha, né? O pessoal sempre comenta. Eu digo, nossa, é tão bom estar ali servindo. Sim. A gente se sente nas nuvens. Por falar em nuvens, vamos aterrissar agora e colocar o pé no chão. O Jefferson, ele tem um viés político muito forte. Desde quando que você tem isso? Sem ser partidário, que nós estamos falando de uma política de uma maneira geral. Porque como eu te disse nos bastidores, quem conhece o Jefferson sabe o que ele defende e o partido que ele defende. Mas aqui no programa a gente não quer saber disso. Sabe? Nós queremos saber o que é a política para você e desde quando que você tem essa falando assim, não, eu posso fazer o melhor com a política. Detalhe, lembrando que nós estamos numa política completamente desacreditada. Então é isso que eu queria falar. O que te impulsiona a continuar? Olha, eu costumo dizer que na política também se tem vocação. Se você não tiver vocação, você não inventa. A política é uma coisa muito chamada. E eu descobri uma vocação na política em 2016. Houve um momento muito crítico no Brasil, que foi quando a gente entrou de uma maneira que eu disse, olha, a gente tem que entrar para defender. Né? Então, eu me senti muito chamado na política em 2016. E a política, padre, ela não se torna somente partidária. Sim. Né? A política está em todos os cantos. Todo canto é política. E lá em Remígio o pessoal diz até assim comigo, você respira política. Eu digo, realmente a gente respira política, porque educação... Eu disse, tá vendo? Educação é política, saúde é política, tudo isso é política. Mas a gente tem que defender as melhorias do povo pobre, do povo excluído. E eu vou muito além disso, né? Eu digo que eu tô na política para defender os interesses dos mais pobres. Não adianta de nada eu entrar na política para defender os interesses dos poderosos, das pessoas grandes, os próprios, e esquecer daqueles pequenos. Estão, né, desamparados. Então, foi em 2016 que eu disse, não, eu vou entrar na política, inclusive depois me veio convite para ser candidato a vereador. Quase ia nessa em 2020, pouca coisa eu não fui por conta de uma briga interna dentro do partido, e daí eu caí fora. Mas daí eu disse, não, se depender de mim, em 2024 eu tô então aí, você, né? anseia por isso. Você acha que você pode fazer melhor lá dentro? Eu quero fazer a diferença. Sim, ótimo. Eu quero fazer a diferença, não para mim, eu não preciso disso, mas eu quero fazer para aqueles que precisam. Que eu acho que é um papel também da igreja, é um dever da igreja, também caminhar junto aos pobres. Claro, com certeza. Não somente a igreja, não somente eu, você, mas todos nós temos esse dever, essa missão de estar ali. Isso é interessante. Por quê? Agora nós entramos na vida do Padre Biapina. O que o Padre Biapina fez? Largou tudo,
tinha tantos poderes aquisitivos, diplomas e tudo mais, mas o que chamou a atenção dele para ele fazer o melhor foi o pobre. Aquele que não era assistido de maneira nenhuma, nem do básico. Não tinha água, não tinha comida. O que ele fez? Largou tudo. E quis fazer a diferença na vida de tantos órfãos e viúvas. Inclusive, às vezes eu estou lá conversando com o meu padrinho, deputado e chefe, né? Sim. Aí ele disse, Jefferson, eu lhe comparo muito com o padre Biapina. Olha a responsabilidade. Olha que padre Biapina iniciou, inclusive foi deputado federal, né, naquela época. E me contam a história que padre Biapina chegou na vida pública, foi deputado e não pisou nem lá nas terras para pedir voto, né? Ele foi o deputado mais eleito daquele tempo. Essa aí eu não sabia, isso para mim está sendo uma novidade agora. Pois é. Ele, como também o padre Cícero, que é Sim, o padre Cícero é um grande santo, posso dizer, um santo muito... Para o povo ele já é, Nordeste, o padinho. Né? O padre Cícero. Né? Que fez o quê? Assistiu aqueles que estavam à beira do caminho. Exato. Então você vê que a linha de raciocínio, de espiritualidade, tanto do Padre Mestre, do Padre Cícero, do nosso grande Frei Damião, grande, mas pequeno, Santo, Frei Damião, nordestino também. não é? Todos eles queriam o quê? Atender o povo. Exato. Era o povo o foco. Eu acho que você está numa linha de raciocínio muito boa também, interessante. Mas assim, digo, como padre, sabe, como instituição, não esqueça desse objetivo primeiro. Nunca esqueça do seu ponto de partida. Se é para defender os pobres, se necessário for, até dê o seu sangue pelos pobres. Porque esse é senão, se você sair da sua cartilha, você não consegue mais. Verdade. Tá? Então eu tenho esse olhar muito grande pelos pobres, pelos pequenos. E eu sempre digo, se é para isso que Deus me chama, eu estou pronto. Então tá certo. Nós queremos agradecer seu testemunho de vida, sua caminhada, força, coragem, porque entrar em certos pontos, sobretudo da política, não é fácil, ainda mais para um jovem. Quantos você tem? Eu só tenho 21. 21? 21. 21 anos. Então assim, que a sua visão, vou repetir, continue nesse foco, nesse seu ponto de partida, que são os mais necessitados. E pedimos que o Padre Mestre interceda por você, junto com todos os santos que estão lá em cima, que fizeram a sua parte aqui na Terra, e nós podemos fazer o melhor também. Tá certo? Continua a sua caminhada de igreja, a luta que você quer estar neste ringue. E você sabe que nem sempre a gente ganha no ringue, né? Verdade. Mas na hora que você cair, levanta. A gente coragem. não ganha, a gente aprende, né? Exatamente, com as quedas também, tá bom? Com as quedas também. Muito obrigado, tá? Padre Biapina, inspirai-nos. Inspirai-nos, isso aí não pode faltar. Verdade. Então nós vamos continuar o nosso programa lá no túmulo do servo de Deus, o Padre Biapina. Vamos lá? Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é... Então, após conhecermos a vida um pouquinho do Jefferson, que contou para nós da sua trajetória, nós vamos agradecer pela sua vida e a vida de todos os vocacionados, a vida consagrada religiosa. Sim, você que professou seus votos evangélicos, pobreza, obediência, castidade, você que vive como leigo e se consagra a Deus, esta semana é toda para nós. Vamos rezar então, pedindo a intercessão do Padre Biapina. Já perceberam que nós estamos aqui já no túmulo quase terminado, quase no fim do seu restauro. Mas olha que beleza que está ficando. Gostou? Bem, vamos rezar então, pedindo a intercessão do Padre Mestre, sobretudo sobre as crianças que aqui estão, sobre as escolas, professores e funcionários. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia, somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos a vós,
lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi um devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos e que agora vos apresentamos. Peça com fé a intercessão do Padre Mestre. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Deus, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar. Ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Caminho de Fé. Quero agradecer a sua presença amiga, carinhosa e missionária a cada semana nos nossos programas, pelas mensagens que nós recebemos, não só o Padre Léo, mas também o Júnior, que está atrás das câmeras. Ó, o povo tem elogiado a edição do programa. Eu agradeço o meu parceiro fiel, que é o Júnior, de todas as semanas. Mas eu quero mandar um abraço especial para a dona Francisca, ou melhor, a dona Chica, lá do sítio, deixa eu lembrar o nome, de Cacimba de Dentro, eu esqueci, Carrapicho. Dona Chica, lá de Carrapicho. Lembrei, dona Chica. Estou mandando um abraço para a senhora e para todos onde eu passo e falo: Padre Léo, manda um abraço para mim no programa. Beijo no coração e abraços para vocês todos. Vamos nos preparar para a bênção? Apresente aí os objetos, as imagens, as velas, a água, o terço, a chave da sua casa, a chave do veículo, tudo que você quer que seja abençoado. Você jovem que nos acompanha, que está na procura de um emprego, apresente o seu currículo aí também, apresente a sua carteira de trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora da Piedade, São José, seu castíssimo esposo, São Paulo da Cruz, nosso Pai e Fundador, e o servo de Deus, o Padre Biapina, desça sobre você, desça sobre a sua casa, desça sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos e sobre os objetos apresentados. A bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por mais uma vez participar do nosso programa Caminhos de Fé. Maria, Mãe dos Caminhos.